Oi pessoal, bom dia! Hoje nós vamos apresentar o nosso trabalho de conclusão de curso. O grupo é formado pela Ana Beatriz, pela Malva e por mim. E o nosso tema é a História da Educação no Brasil, análise da relação professor-aluno e os impactos no desenvolvimento cognitivo através do olhar histórico. É um tema muito extenso, a nossa pretensão não é abordar a história do Brasil por completa, mas trazer fragmentos que contem como aconteceu essa educação, como foi evoluindo, como foi essa relação entre o professor e o aluno com o passar do tempo, enfim, trazer um pouco da história para que possamos analisar qual é o impacto da relação do professor e do aluno no desenvolvimento cognitivo da criança. Então eu vou começar falando um pouco da história da educação no Brasil, e ela se inicia no Brasil colonial com a vinda da Companhia de Jesus em 1549. Então, os jesuítas eles chegaram aqui na frota de Tomé de Souza e chefiados pelo padre Manuel da Nóbrega. A principal missão deles era catequizar os índios e educar as crianças brancas que já viviam aqui. Então, era uma educação pautada na religião, né? E a principal missão era fazer com que os índios absorvessem a cultura europeia. Simultaneamente a isso, eles deveriam ensinar as crianças dos colonizadores, tanto que tivessem vindo de Portugal para cá, quanto as que nasceram aqui. Para isso, eles criaram escolas que serviam tanto para ensinar essas crianças, quanto para ensinar novos jesuítas, né, quem estivesse adentrando na ordem. Então, o primeiro colégio foi criado na Bahia em 1556 e não era apenas uma escola, mas também era a casa dos jesuítas. A educação era pautada pelo Ratium Studium, que é um tipo de coletânea, de enciclopédia, fundamentada em experiências vividas no Colégio Romano e que tiveram várias observações pedagógicas adicionadas de colégios pela Europa. O Brasil ele não tinha nem professor, nem aluno suficiente para que todas as regras dentro desse contexto do Ratium Studium fosse abordado nas aulas. Então, os jesuítas eles acabavam inventando outros métodos, trazendo outras formas de ensinar as crianças aqui no Brasil. Um dos mais conhecidos por isso foi o padre José de Anchieta, que trazia esses métodos inovadores para suas aulas. Em paralelo a isso, ocorria também a educação dentro dos engenhos, que eram feitos nas capelas, através das missas, e alcançavam tanto os senhores do engenho, quanto os trabalhadores livres, quanto a população escrava que trabalhava ali também. Então, dentro dessas missas eram discutidos diversos tipos de assuntos, desde a corrupção dentro da colônia até a escravização dos africanos. No princípio, essa educação dos jesuítas, ela era muito forte, né, muito abusiva no que diz respeito à cultura, de você implantar a sua cultura para alguém, mas ao mesmo tempo os jesuítas tratavam disso de uma forma menos agressiva. Porém, com todas as contendas que foram tendo, conforme foram passando os anos, a vontade do governador geral, que era o Mendes Sá, na época de colonizar, de escravizar os índios, fez com que essa escolarização ela também começasse a ficar um pouco mais autoritária, um pouco mais agressiva, para que a cultura cristã realmente predominasse ali. E todas as outras culturas, tanto as que vieram com os negros, quanto a cultura indígena, ela fosse subjugada. No século XVIII, o Brasil passou por uma grande crescente populacional. A Europa passava pelo período do Iluminismo, que trazia essa visão da sociedade ser transformada pela educação, e o Brasil ele precisava de uma reestruturação. Então, Dom João, em 1750, ele assume o trono, e ele nomeia como ministro Sebastião José de Carvalho, que viria a ser o Marquês de Pombal, e o Marquês de Pombal ele traz ideias sobre a educação para o Brasil. Para que essas ideias sejam facilitadas, ele precisa que os jesuítas saiam, né, que eles abram mão da educação. Então, ele acusa os jesuítas de abusarem de uma autonomia que não era deles, mas sim da coroa. E dentre outras acusações que aconteceram na época, outros fatos, isso faz com que os jesuítas eles sejam expulsos do Brasil. Então, o Marquês de Pombal, ele consegue implementar algumas reformas, né? Como, por exemplo, as aulas régias e o incentivo para que os brasileiros eles fossem estudar na Faculdade de Coimbra, em Portugal. Mas apesar de tudo isso, dessas tentativas de implantar novos sistemas de educação, a educação não mudou de fato, né? Ela continuava sendo pautada muito pela fé cristã, não tinha uma educação igualitária, a educação não era para todos, então
não há uma grande mudança. Apenas com a chegada da família real aqui no Brasil, em 1808, é que foi possível visualizar maiores evoluções na educação do Brasil. E em 1827, então, surge a primeira lei da educação primária, em 15 de outubro, que traz a ideia de uma escola primária para todos, que fosse implantada uma escola primária em todas as cidades. Eu vou falar então agora um pouquinho sobre o método Lancaster, que acontece também nessa mesma época. Então, o método Lancaster, ele foi criado pelo inglês Joseph Lancaster em 1798, no subúrbio de Londres. Ele criou uma escola para que pudesse atender os filhos dos operários. Em 1803, ele começa a divulgar o seu método para toda a Inglaterra. E em 1814, esse método ele se expande e acaba atingindo toda a Europa. Então, no final da primeira década do século XIX, esse método já está bem difundido e Hipólito Costa ele incentiva Portugal a aplicar esse método como um método a ser seguido na base da educação, tanto lá em Portugal quanto aqui no Brasil. E em 1827, após essa lei, né, que garante que tenha escolas primárias em todas as partes mais urbanizadas da colônia, começa a se praticar aqui no Brasil o método Lancaster. E o que é o método Lancaster? O método Lancaster ele é um método pautado na autoridade, onde desde o espaço físico até a forma como o ensino é aplicado, você sente a autoridade do professor. O professor ele é visto como a forma mais autoritária dentro da escola e os monitores, que são alunos nomeados pelo professor, são o segundo no comando. Então, eles estão ali para ajudar os alunos, mas ao mesmo tempo manter a disciplina. O método Lancaster, ele tem uma avaliação baseada em premiações. Então, quem vai bem nas atividades, nas provas, ganha medalhas, ganha prêmios de diversas categorias. E quem vai mal ganha castigos, desde castigos físicos até castigos morais. O método Lancaster ele não teve muito sucesso no Brasil, não perdurou por muito tempo, e ele não trabalhava essa parte da socialização com o professor. O professor ele era visto como autoridade, então não tinha como haver a socialização entre professor e aluno. Era quem mandava e quem obedecia. Agora falando um pouquinho do final do Império para o início da Nova República, durante o final do Império, né, houve muitas mudanças políticas e econômicas no país e a questão sobre a educação ela estava sempre em pauta. Porém, era mais falado do que feito, né? Não acabava que nada saía do papel. Mas ali já começava a surgir uma ideia de educação laica e de gratuidade do ensino básico para todo mundo. Mas como eu disse, era muita coisa no papel e pouca coisa em ação. Os intelectuais da época, eles culpavam muito o Estado geral por não ter um real interesse nisso. E o Estado, ele culpava as províncias de não dar conta da educação. Quando o Estado ele resolve realmente interferir na educação, ele traz uma escola onde o ensino é mínimo, sem grandes mudanças do que já havia aqui no Brasil, né? Sem que atendesse às reais necessidades do povo. Então, durante esse longo período, né, onde a gente sofreu com escravização, onde a população estava com diversas mazelas, o Brasil ele necessitava de uma modernização da nação, né? E o Estado ele não trazia uma educação para isso, ele continuava com mais do mesmo. Com os planos para uma nova república, né, após a proclamação da república em 15 de novembro de 1889, surge um plano de uma instrução pública que visava criar um homem novo, porque a gente estava saindo de um período de império para entrar em uma república, em uma democracia. E os governantes, eles inspiravam que houvesse um cidadão dentro do país, mesmo que isso nunca tivesse sido feito antes, né? Você não tinha um cidadão ativo dentro do país, mas agora você precisava desse cidadão. E então é começado a pensar nessa educação voltada para o civismo. Mas os resultados que foram alcançados, eles foram limitados a alguns estados, muitas vezes a algumas escolas. Então, por exemplo, grandes capitais como São Paulo conseguiram que algumas escolas pontuais aplicassem uma educação que trouxesse mais a questão de civismo, de educação para todos, mas não era uma educação para todos, né? O Brasil tem um território muito grande e uma nova república recém-criada não conseguia suprir a necessidade do país inteiro. Como eu disse, era uma educação pautada no civismo,
como por exemplo as escolas de Sampaio Dória, que moldavam seus alunos no padrão do comportamento e dos valores sociais, para poder participar politicamente através do voto, o que se dava ao nome de educação democrática. Nessas escolas, nesse método educacional, eram utilizados os manuais de educação moral e cívica, que traziam com vigor essa fixação de conduta. O que se diz respeito aos professores, o papel dele era fixar, essa conduta, era trazer a repetição e a ensinar as crianças a resolverem e exercerem as responsabilidades dos seus atos, baseado na internalização e no autocontrole. Então a gente vê que continua sendo uma educação extremamente autoritária, A criança, ela não está ali para pensar, ela está ali para aprender que ela precisa ser um civil, ela precisa ser uma pessoa democraticamente ativa. E isso ainda se falando dos homens, porque as mulheres nessa época não tinham esse tipo de direito civil. A Primeira República, ela foi marcada com uma época de pensamentos renovadores da educação, com discussões sobre uma escola primária voltada a instruir e educar, que era cada vez mais crescente, porém ela trazia à tona essas necessidades de reestruturação escolar, o que culminava em reinventar a escola básica. Eu vou falar um pouquinho, então, já dando um salto no tempo, da educação durante o período militar. E a educação, antes de 64, que foi o ano do golpe, é marcada por diversos projetos, como a gente estava falando, em prol da escola pública, mas nada se diferenciava muito do contexto que a gente já via bem lá atrás, mesmo na época da colônia, onde muito debate acontecia, mas havia pouca ação. Em 1930, é criado então o Ministério da Educação, então a gente já começa a ver algumas mudanças acontecendo, mas nessa época, era o governo de Getúlio Vargas, o Brasil estava em ascensão econômica, ele estava começando a se desenvolver e não se possuía um incentivo real à educação, Era mais questões de trabalhar para crescer, trabalhar para ganhar dinheiro. Então a educação, ela não era incentivada e acabava que as crianças ficavam por pouco tempo. E quando elas ficavam, era uma educação tão autoritária que você aprendia, mas você aprendia com medo. Era uma educação realmente pautada no medo. Na década de 60, a discussão sobre a necessidade de ampliação da escolarização ela é intensa, o que ocasiona a promulgação de uma lei, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDBEM, de 20 de dezembro de 1961. E ela aponta novas mudanças nas diretrizes e nas bases escolares, ressaltando mais uma vez a importância da escola pública e igualitária. E a partir de 64, com o golpe militar, a educação ela passa a assumir um papel importante no discurso político, que fala sobre modernização e desenvolvimento econômico. Então, mais uma vez, a gente traz a educação para um lado mais econômico do que para um lado de aprendizagem social, de autonomia, de construção de conhecimento. E nessa época, eles começam uma busca por recursos financeiros para a reformulação da política educacional, voltada para a expansão da escolarização para toda a população. Então, em 27 de outubro de 64, é criada a lei que traz para a educação o salário educação. E nessa lei, o Estado ele assume o papel de captar e redistribuir os recursos provenientes para a educação primária por meio da contribuição social das empresas. E o objetivo era que o Estado ele complementasse os recursos para a expansão desse ensino primário, que até então correspondia apenas a 4 anos das primeiras séries do que se chamava ensino fundamental. Então, o ensino fundamental nessa época tinha apenas 4 anos, e essa lei ela vinha para subsidiar a expansão desse ensino. Então, apesar de ter sido um período muito ruim, de grande pressão, de repressão social, de controle, muita coisa do que a gente conhece hoje da educação vem desse período. Então, muitas leis foram criadas, como, por exemplo, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que é uma lei de 1968, que visa o financiamento de diversas pesquisas, em diversas áreas educacionais, e também a lei que fixou as diretrizes e bases para o ensino de primeiro e segundo grau. Dentre as leis e decretos criados nessa época, o mais importante é a lei que estabelece a ligação entre a série e a idade escolar, onde o ensino primário ele passa a ser chamado de primeiro grau, passando de 4 para 8 anos de duração, e ele vai atender os alunos de 7 a 14 anos, e ele vai ser obrigatório e gratuito no país inteiro. Então, apesar da gente estar num período de grande repressão,
onde os nossos direitos muitas vezes eram negados, onde havia grande perseguição. Também foi um período onde as leis educacionais começaram a surgir de fato. Apesar disso, a educação ela é muito tecnicista nessa época, ela segue a demanda da industrialização, então nas escolas é ensinado o que o mercado pede como mão de obra. Ela tem uma característica altamente higienista e as ideias são totalmente racionalistas, priorizando a organização e a eficiência. Então nessa visão, o professor ele é um técnico que ensina você a ser um técnico e o educando ele é apenas um instrumento que executa essas instruções de uma mesma forma que ele faria numa fábrica, aprendendo alguma função, executando alguma função. Durante o período militar a gente tem essa questão das leis sendo feitas, mas ainda num ensino muito técnico, muito não técnico de ensinar alguma profissão técnica, como a gente tem agora nas escolas técnicas, mas tecnicista mesmo, onde você não tem outra matéria, você tem os aprendizados técnicos sendo colocados em pauta, porque você precisa de mão de obra para o mercado. E após esse extenso período do regime militar, o país ele enfrenta diversas mudanças rumo à democracia, né? Porém, ainda está muito pautado ali no que o regime militar trouxe, porque no começo de uma redemocratização, você não tem leis próprias, né, de uma democracia. Você segue mais ou menos o que você ainda estava ali seguindo durante o regime. Apenas em 1988, com a nova Constituição, é que a gente vê essas ideias democráticas realmente surgindo. No que diz respeito à educação, o Brasil ele busca profissionais que consigam lidar com essas novas tecnologias, né, que estão vindo de fora, porque ele abre as portas, né, para um livre comércio. Então, essas novas tecnologias, elas precisam de profissionais que se adequem a isso. Na educação não é diferente, né, eles necessitam de professores e alunos que entendam essa nova demanda. A partir daí, então, ele começa a pautar a educação, né, as visões pedagógicas no construtivismo, principalmente nas escolas privadas e nas escolas de educação infantil. Muitas críticas foram feitas a isso, porque os estudiosos eles dizem que esse tipo de educação ele não chegava à classe mais popular, né? E o que fazia com que a educação não fosse para todos e ferisse a Constituição de 1988, né, que visava essa educação que respeitasse a diversidade, a valorização do profissional da educação e a visão democrática na gestão escolar. Então, muitas críticas foram recebidas nesse início de redemocratização. A história ela conta, né, que nesse período o país tentava entender qual a melhor forma de trazer essa democracia. E muitas discussões surgiam em torno da educação. E nesse período surgiu a Lei de Diretrizes e Bases, a LDB, que foi criada no início da década de 90 e que substitui a LDB de 1964, né? Porque como a LDB ela foi criada por um regime autoritário, ela acabou ficando obsoleta, né? E uma nova lei precisava ser criada. E é nessa década também que se cria os parâmetros curriculares nacionais, os PCNs. Embora ele visasse criar condições melhores para o acesso das crianças e dos jovens à educação, ele era pouco objetivo, né? E sem contar que ele não estabelecia parâmetros para a educação infantil. Então, os PCNs, né, não tinham um objetivo concreto, eles não especificavam de forma concreta o que precisava ser feito, né, ele era muito genérico. E aí que surge a elaboração de um novo documento, que vai ser de grande importância, né, para nortear e orientar a elaboração do currículo nacional, que é a BNCC. Então, a BNCC, ela não é um documento novo, ela está prevista desde a Constituição de 88, porém, ela teve a sua primeira versão redigida em 2014, ou seja, né, a gente continua com aquela mesma história de no papel há muito tempo, mas colocada em ação demora muito. Então, ela tem a primeira versão em 2014, que foi aberta para a população em 2015, e a população pôde votar, pôde dar a sua opinião. E durante esse processo, mais de 45 mil escolas participaram da formação da BNCC, o que fez surgir uma segunda versão em 2016, que foi homologada pelo MEC em 2017. E apesar disso, né, apesar dela estar aí há muito tempo, apesar de a gente ouvir falar e estudar sobre a BNCC,
muita gente ainda não sabe o que é e não entende o que é, né? Compara ela com um currículo escolar, mas na verdade ela é um documento que norteia a elaboração dos currículos pelo país e ela traz justamente essa questão de respeitar a diversidade, respeitar a cultura local, respeitar o regionalismo, trazer para dentro da escola uma educação muito mais significativa do que quando você coloca todo mundo na mesma peneira. Então a BNCC ela vem para isso, para nortear o currículo e não como um currículo escolar que traz o que deve ser aprendido, né, que determina o que vai ser abordado no ano escolar, mas ela traz os campos de competência e habilidade que estabelece o que aquela criança vai ter que ter aprendido ao fim de um ciclo, né? Sem trazer as questões de conteúdo, mas sim parâmetros que você precisa seguir para ter uma educação efetiva. Analisando, né, a BNCC, a gente vê que ela vem para guiar a educação, que ela traz um caminho de formação integral, e isso reflete muito nas relações do professor e do aluno dentro da sala de aula, né? Porque quando você traz para dentro da sala de aula todo esse respeito da diversidade, a livre expressão, as formas de você guiar o estudo, né, de você trazer mais pesquisas, de você fazer com que o estudante ele seja autônomo, com que ele participe da construção do seu conhecimento, é muito importante e isso agrega muito na relação do professor e do aluno, porque cada informação que o professor traz gera um pensamento diferente no aluno, cada pesquisa que o estudante faz traz uma informação nova para a aula, e isso é construção de conhecimento, e também é a parte importante dessa relação, é o que faz com que a relação cotidiana de sala de aula seja bem explorada. A BNCC ela é uma nova realidade para todo mundo, né? E causa estranheza, mas quando ela é aplicada de uma forma correta, traz grandes benefícios, né, para toda a educação no Brasil. Então, o que a gente pôde ver até aqui é que a educação no Brasil ela sempre teve uma questão muito autoritária, a religião ela imperou muitos anos na educação no Brasil, né, seguindo desde o Brasil colônia até recentemente. Então a gente teve uma educação muito pautada no cristianismo, teve muita subjugação de cultura e muita falta de respeito à diversidade. E isso impacta profundamente nessas relações que nós estamos analisando e também na parte cognitiva do aluno, porque quando você não tem interesse, não se sente à vontade, não se sente bem dentro da sala de aula, você não consegue nem estudar e nem dar aula, né? Um professor, quando ele não se sente bem dentro da sala de aula, ele não consegue trazer o conteúdo de uma forma efetiva. Então, a partir desse ponto, a Maura ela vai trazer um pouco mais profundo essa parte da relação do professor e do aluno e da afetividade dentro da sala de aula. E a Ana Beatriz ela vai trazer para a gente dois nomes muito importantes nessas análises, né, do cognitivo, de como essa relação ela interfere no desenvolvimento cognitivo do aluno. Olá! O local onde professor e aluno passam mais tempo é a sala de aula, na busca de experiências significativas, onde o crescimento pessoal e interpessoal vai sendo produzidas através do relacionamento entre indivíduos, por meio de atividades que o educador for aplicando, favorecendo uma participação ativa. Incentivando a descoberta, o conhecimento como construção-aventura, onde o papel do professor é proporcionar um ambiente adequado para a aprendizagem e favorável para a compreensão e assimilação do aluno. Mas isso não deve acontecer de forma mecanizada, e sim glamurosa, sedutora, para que o aluno venha a se interessar efetivamente por esse espaço educativo, alcançando a capacidade de pensar por si só, desenvolvendo habilidades de raciocínio e criatividade, sendo transformado em um cidadão que sai do senso comum e utiliza todo esse conhecimento dentro da própria ciência. Ou seja, a escola, além de ser um lugar fundamental para esse aluno desenvolver-se com integridade profissional, além da mentalidade científica, proporciona o poder de atuar adequadamente na sociedade. Atualmente estabelecido dentro da área da psicologia, um termo que se chama rapport. É uma relação especialmente única de confiança mútua ou afinidade emocional. Para que ocorra, é preciso de livre diálogo, trocas de ideias, sentimento de segurança, construção de conhecimentos e conceitos próprios. Sem esses 4 fundamentos, não é possível fazer a construção de um rapport ou de uma relação mais adequada
para que ocorra aprendizagem abrangendo esse vínculo entre professor e aluno. Este estabelecimento é formado por emoções, afetividades, favorecendo o aparecimento e frequência do educando em que sinta prazer em vir à escola aprender e, da mesma forma, a atuação do professor em ensinar. Através dessa relação, vai permear todo o processo de ensino e aprendizagem. Nessa relação professor-aluno, duas características devem ser levadas em consideração: a flexível e a verdadeira. A flexibilidade, a questão de que o papel do professor não é mais importante do que o papel do aluno. Mas os dois devem existir e coexistir dentro da sala de aula, para que ocorra significados para a vida toda, valorizando a posição de cada um. No momento do processo ensino e aprendizagem, existem dois personagens. O primeiro é o que vai tratar do ensino, que é o professor. E o segundo é o que vai trabalhar com a aprendizagem, que é o aluno. Existindo assim uma troca nesse processo, como o professor vai estar aprendendo sempre, e como aluno ensinando, trazendo uma bagagem da sua história. A característica verdadeira no sentido de que tudo isso vai envolver afetividade, emoções, alcançando uma relação fidedigna, com verdade e clareza, permeando valores comuns, para que nos anos letivos os professores utilizem uma técnica que se chama enquadramento, que é a construção de regras e normas, em que todos devem participar dessa construção para que se estabeleça um núcleo comum de atitudes. Nessa relação professor-aluno, um enquadramento é preciso levar em consideração que todos estão no mesmo ambiente, que é a sala de aula. Portanto, na medida em que se constrói normas e regras para serem seguidas por todos, inclusive o professor, criando assim um núcleo de atitudes e procedimentos, tornando assim um código de ética para esse grupo. Portanto, só constrói um enquadramento adequado quem tem boas relações, através da qual o professor poderá cobrar do aluno certos comportamentos. Sobre as contribuições de Paulo Freire no ensino brasileiro. Paulo Freire nasceu em Pernambuco, foi escritor, educador, filósofo e ainda lecionou língua portuguesa no colégio em que estudou. Paulo Freire conta com 48 títulos de doutorado e diversas honrarias em universidades do mundo todo. Paulo Freire inicia sua história na educação com a proposta dos Estados Unidos de acabar com o socialismo. Para isso, eles desenvolveram políticas públicas que fizessem com que a alfabetização fosse propagada para o mundo todo. O projeto foi implantado na cidade de Angicos, no nordeste do Brasil, e Paulo Freire foi quem coordenou todo o projeto e ficou responsável pelo treinamento de todos os professores. Posteriormente, Paulo Freire foi quem revolucionou a educação com o método de Angicos. O método de Angicos era responsável por alfabetizar adultos em apenas 40 horas de estudos, e isso com pouquíssimos recursos. Essa revolução do método de Angicos de Paulo Freire chamou muita atenção do MEC, o Ministério da Educação Brasileiro, e então eles resolveram desenvolver esse método e aplicar diversas políticas públicas para a efetivação do método de alfabetização freiriana por todo o Brasil. Um de seus trabalhos que mais chamou a atenção foi dentro de uma indústria em que Paulo Freire, em apenas um mês, alfabetizou cerca de 300 trabalhadores. Paulo Freire era contra o método de educação bancário, em que o professor era o detentor de todo o conhecimento e era quem depositava aquilo em seus alunos. Bom, entende-se então o método freiriano como uma representação fiel de professor se colocando no lugar do aluno. Dessa forma, o aluno aprende de acordo com as suas experiências, pois o professor vai adequar a sua linguagem às linguagens já conhecidas pelo aluno. Para Paulo Freire, a alfabetização ela deveria seguir de acordo com aquilo que seu público-alvo precisava aprender. Dessa forma, os trabalhadores das indústrias eles aprenderiam sobre direitos e suas condições de trabalho. Paulo Freire também defendia uma educação libertadora e flexível para todos, de forma que os dominados e os dominantes aprendessem da mesma forma os mesmos conteúdos. Paulo Freire acaba sendo acusado de manipular e impor suas ideologias que iam contra os princípios da época. Bom,
O que aconteceu, na verdade, foi que os trabalhadores apenas queriam que os direitos estabelecidos na CLT fossem assegurados. E com medo da influência do método do Paulo Freire, em 1964, o seu projeto foi cancelado. Paulo Freire foi preso por 70 dias e, posteriormente, foi exilado. Com discursos que valorizassem a participação entre professor e aluno, e com o desafio de uma educação em que ambos possam interagir sem manipulações ou pudores. Defendendo assim que as massas mais oprimidas da educação precisam fazer parte e serem incluídas em todos os processos educacionais. Essa crítica ela foi feita dentro da pedagogia do oprimido. É uma crítica que elucida como o desfavorecimento é prejudicial para a educação. Em 1988, Paulo Freire assume a Secretaria da Educação aqui em São Paulo, nomeado por Erundina, que também, em 2012, após o falecimento de Paulo Freire, nomeou Paulo Freire como o patrono da educação brasileira. O desenvolvimento proximal, contextualizado por Levi Vygotsky. Levi Vygotsky, psicólogo renomadíssimo, autor de mais de 200 obras referentes à psicologia, educação e ciências sociais, defendia que existiam 2 níveis de desenvolvimento infantil. O primeiro é o desenvolvimento real e o segundo é o desenvolvimento potencial. No desenvolvimento real, a criança traz as bagagens que ela já possui ao longo das suas vivências. Então, ela traz algo para o desenvolvimento potencial, que é quando a criança vai desenvolver habilidades e competências em grupo, com o professor, com o apoio dos pais e com o de outras crianças. Vygotsky acredita que o professor deve conhecer o seu aluno e deixar de dar importância às deficiências dele. Dessa forma, ele referencia que as diferenças são ricas, muito mais importantes para o aprendizado do que as semelhanças. Assim, a gente tem que pensar que as pluralidades, as diferenças que as crianças têm umas com as outras, fazem com que o seu aprendizado seja muito mais consolidado. Ele também nos diz que a zona proximal de hoje será o nível de desenvolvimento real amanhã. Dessa forma, assim como as crianças precisam da zona de desenvolvimento potencial, elas precisam se desvincular da zona de desenvolvimento potencial para irem para a fase de desenvolvimento real. Assim, elas não viverão para sempre de assistencialismo, não precisarão toda hora, o tempo todo do professor estando ali perto dela. Ela poderá sim usar as habilidades, as experiências já aprendidas em conjunto com o professor, com os pais, para desenvolver habilidades e diversas outras atividades sozinha. Com isso, o professor deixa de ser detentor de conhecimento e torna-se mediador das experiências que os alunos trazem para dentro da sala de aula para uma maior compreensão de algum assunto ou um contexto que uma vez foi trazido pelo próprio professor. Porém, essa teoria de Vygotsky ela não pode ser utilizada como uma metodologia diária pelo professor, porque é importante que tenha atividades individuais para que a gente consiga comprovar que as experiências, que as trocas, elas são fundamentais. Porém, a gente precisa identificar resultados individuais. Pensando em todo o contexto histórico de educação brasileira, talvez os professores brasileiros eles pudessem analisar com mais preocupação toda a teoria de Vygotsky e então inserir toda essa questão de afetividade que o próprio Vygotsky traz, da troca de experiências entre professor e aluno e do quão fundamental é isso para solidificar as relações. Bom, para concluir, percebemos que ao longo da história brasileira nós passamos por diversos momentos de submissão, autoritarismo e que nós valorizávamos muito a questão dos princípios éticos e estéticos. E esses princípios éticos e estéticos, eles eram preocupados com uma questão de aparência da nação brasileira. Bom, ao mestre conhecido como respeitável, o professor nada mais era do que alguém extremamente autoritário, que desrespeitava total as questões pedagógicas para usar de imposição e até mesmo de castigos, de humilhação, que violavam as questões psicológicas de seus alunos. Bom, em 1930 tivemos então a criação do Ministério da Educação e 30 anos depois viria a LDB, né, que foi a Lei de Diretrizes e Bases, que nos trouxe a educação igualitária para todos. O professor naquela época, se a gente for notar todo esse contexto histórico, ele se colocava muito mais como parte do problema do que como parte da solução dos problemas educacionais. Bom, e falando sobre professor, em nosso país tivemos um professor brilhante, Paulo Freire,
que se tornou resistência entre nós e trouxe com ele muita garra, amor por ensinar e muita bagagem cultural. E ele nos deixou uma das frases mais marcantes, que é: se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Bom, Paulo Freire deixou o exemplo mais humano possível para nós professores. Educar é impregnar de sentido o que fazemos a cada instante. Dessa forma, os nossos alunos se espelham em nós. E cabe a nós tornar o ambiente escolar muito mais humano e colaborativo. Levi Vygotsky, na mesma linha de raciocínio, nos trouxe a importância da afetividade entre professor e aluno. Dentro disso, temos também a BNCC, que é a implementação, que trouxe para nós a compreensão das habilidades e competências que todos os alunos precisam aprender ao longo de sua idade escolar. Dessa forma, o que nós tentamos ensinar com esse trabalho é que é de suma importância estreitar laço com nossos alunos para que então eles possam desenvolver uma aprendizagem efetiva com base em suas próprias experiências.